Porra, se apresenta aí que eu preciso agora beber uma Coca-Cola. Ai, gente. Bom, a gente é conhecido pela página no Instagram, Colonizados. Eu me chamo Kelvin. Eu me chamo Mayuri. A gente é um casal homoafetivo que, carioca, vascaínos, sambistas, a gente respira o samba, essa energia do carioca, de alegria, de levar uma vivência cheia de desafios, mas acima de tudo com muito bom humor, muita alegria. Eu acho que isso é a característica principal de todo e qualquer brasileiro. Sim. Indiscutivelmente, independente de fora a fora do Brasil. Essa é a característica principal. E aí, o que vocês querem saber? De comer tanta coisa? Tá, vamos começar pelas 2 verdades e uma mentira, que vai ser ele que vai falar, né? Não vou te colocar nessa saia justa, não. Se quiser. Eu vou falar uma... Não pode falar. Não pode falar. Eu tenho que adivinhar. A gente tem que adivinhar, Eu tenho que adivinhar, Fica calmo, brother. Olha, eu já entrevistei pessoas que chegaram aqui tremendo e saíram falando que queriam ter um podcast. Ó. Então, olha, fica tranquilo. Eu tô nervoso não, tô de boa. Eu vou começar a sequência, ele dá a segunda e a gente termina a terceira. Vamos ver se vocês matam a charada. Beleza. A primeira, tive 3 carros em um ano. Ok. Manda a segunda. Isso no Brasil, né? Aqui? Aqui? Aqui. Porra, irmão. 5 euros é carro, gente. Ué, Ele se defendeu é porque é real. Não sei. Trabalhamos em Portugal e não recebemos. Essa pode ser bem provável. Terceira, trabalhei com um político, com o filho de um político muito famoso aqui em Portugal. Porra. Caramba. A do carro é verdade, porque ele entrou lá na defensiva. A do carro é verdade. E também acho que eu vi algum vídeo teu falando que já tinha trocado de carro, alguma coisa assim. Então. Pô, mas 3, será? Ué, irmão, se ele comprou o primeiro, deu merda, ele passou, foi pro segundo. Deu merda, passou, foi pro Porque eu não terceiro. comprei com Rocha. Se eu tivesse comprado com Rocha... Tinha precisado trocar. Irmão, Caraca, não, a do político tem cara de vocês. é porque essas que parecem muito mentira é a que eu sempre acredito, entendeu? Qual era a segunda? Era É do que não receberam. Trabalhamos e não recebemos. Mas isso também parece ser verdade. Bem, se eu tiver, eu acho que eles, a do trabalho não recebeu, eu acho que deve ser mentira. E tu? Tu sabe mais deles do que eu. Os 2 ou só um que não recebeu? Então, É verdade, então. Então será que do político é mentira? Porque do Acho que do carro? é é mentira. 2 verdades e uma mentira, gente. 2 verdades e uma mentira. Nossa, tá Então, muito... Eu acho que a do carro é mentira. Acho que não foram tá 3. muito Foram real 2, não as 3. Tá muito... Eu acho que foram 2 carros, não 3. Ah, eu vou ficar com a do... Ele já passou tanto perrengue aqui que eu acho que era... Eu vi vídeos teus e vi tu falando dos perrengues. Quando tu mandou, assim, eu falei assim, como é que eu vou achar a mentira? Porque tudo é tão verdade. A gente vem... Eu vou ficar contigo no do carro, porque talvez não foram 3, foram 4. Pode ser mais, então. O Não número que ele é- não tenha trocado de carro um ano mais de uma Exatamente, vez. eu O acho- negócio aqui, eu acho que o número- a quantidade de carro Exatamente. que eu acho que foi a mentira ali. E aí? Vocês estão preparados? Vamos Qual é? contar a primeira verdade. Começa você. Trabalhei com o filho de um político muito famoso. É verdade. Meu chefe de cozinha, trabalhei 1 ano em restauração, trabalhei... Aquele lourinho que você... Isso, Chaves filmava? Xavier. Ele é filho Isso de é verdade, isso. Antônio Lobo Xavier, um político muito famoso, advogado. Bateram 1 milhão de visualizações, foi vídeo. Foi com ele. E ele era muito... Pelos rios que eu vi, ele era muito simpático com vocês. Não, ele era tímido. Meu chefe era tímido, um amor de pessoa. O português, ele é muito tímido, né? Ele é muito mibido com câmera e tal. Meu chefe tinha 23 anos. Não, você via que ele era novinho. E quando ele me contratou, eu tenho 32, né? Ele falou assim, olha, vai trabalhar comigo, assim, eu tenho 23 e tal. Não é dar ordens, mas instruir. Eu falei, não, a vida é uma escola. Faz parte. Eu tenho a aprender com você, você tem a aprender comigo e não tem essa. Aí a gente começou a nossa relação. Ele era empregado no restaurante, assim como eu também e tal. Ele tava começando ali, começando como chefe, assumindo de frente o restaurante. Muito humano, muito humilde, muito simples. Restauração, para quem trabalha em restauração, sabe que não é fácil, é árduo. Isso é verdade. Então, ele fazia de tudo para minimizar esse cenário, entendeu? Ele tentava deixar a gente confortável, ele ia na padaria, ele comprava pão, ele trazia um lanche, ele trazia um mimo. Se desse, dependendo do movimento, ele liberava cedo, porque a gente tinha que estar lá no outro dia cedo também. Sim. Então,
essa relação que a gente foi construindo foi natural. Então, um belo dia, eu brincando com ele, né, que a gente ficou muito próximo, eu falei assim, ó, eu vou embora. Aí ele, vai. Eu ligo pro Cef e tu não vai. Só que eu tava gravando e ele não sabia. O vídeo ficou muito espontâneo. Ficou muito Total. espontâneo. E aí a gente tava naquela coisa, todo mundo tentando falar com o Os Cef, não melhores conseguia falar com o comentários são, Cef. Se ele conseguir falar com o Cef, me avisa que a gente tenta também. Muito bom. Muitos comentários. E aí começou. Ele bateu 9 mil seguidores. E Nem aí. usava rede social, nem usava Sério? Instagram, não. E aí foi um caos total. E ele tímido, e as Mas pessoas ele não mandando passou a criar mensagem. conteúdo por causa disso. Não. Ele poderia ter aproveitado a onda, tá Ele ligado? postou uma foto lá de 1910, em TBT, eu acho. Ai, Chave, desculpa, mas... Enfim. Mas uma pessoa incrível. Não, você vê pelos rios de vocês que ele parecia ser gente boa. Um ano de restauração que eu passei ali foi o motivo principal foi ele, entendeu? A empatia. E eu conheci o pai dele, né? Que é advogado, um político. Acho que, se eu não me engano, é de centro. Conheci a mãe dele, conheci as irmãs. Então, toda vez que a família dele ia, ele falava, meus pais estão aqui e tal. É bacana, é incomum, principalmente a gente imigrante, acabou de E no meio da chegar. restauração, mais difícil ainda, né? Cara, eu tinha acabado de chegar aqui, eu tava assustado, eu tava com medo, eu não tinha certeza de nada, eu ia imaginar que já ia ser assim. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande. O bom da vida do imigrante é isso. Essas surpresas, essas conexões. E aí, uma equipe de brasileiros, a gente ali junto, cada um de um estado. A troca E de culturas aqui em Portugal é incrível, gente. Eu acho que é muito maravilhoso. A gente conhece pessoas do Brasil inteiro que a gente nunca teria contato. Tipo, lá no Rio, eu nunca imaginei conhecer alguém do Acre, do Amazonas. Não que eu não possa viajar ou conhecer lá. Mas aqui, essa troca de cultura é surreal. Eu acho muito incrível. Isso é muito legal, uma das coisas Fora que eu quantas culturas também de outros países. Sim, né? sim. Países, Aqui fora converge muita gente aqui. 3 carros em um ano. E aí? Verdade. Verdade. Três Ele carros em um defendeu ano. muito ali, tá ligado? Ele falou, por que não? Carro Mas foi velho. como eu falei, que eu acho... Eu ainda dei a dica. Falei, 3 carros de 1.000 euros pode? Sim, quem disse que não? E eu sempre boto o nome nos meus carros, né? Foi. Porra, Eu também boto. Irmão, agora eu lembrei, porque assim, eu tive que cutucar teu perfil lá, dar uma olhada. Tu fazendo aqueles rios com o Escort e os carros, o Porsche ali, eu não lembro qual é o nome do carro. Então, vem implicar com você, que eu não sei o que. Eu ri pra caralho desse rio. E detalhe, um dos Aquele foi o primeiro carro do lado da Porsche. Foi o primeiro carro. ainda tinha um outro. Que foi o porque Alfredo, né? Acho que foi o Afonso, não. Alfredo. Alfredo, Valquíria e Bartolomeu. Os 3 carros. Agora tá no quarto? Vamos Ai, meu ver, Deus. vamos ver. O meu chama Cerejo. Vamos Nossa, ver. criativo, amigo. Gostei. Eu sempre procuro botar nomes assim, porque já vinha de mim lá no. Como era o nome do Rio. nosso lá no Rio? Era Tião. Tião. Eu tinha um golzinho, 2 portas. Aí botei o nome dele de Tião e quando eu chegava, tava discutindo com o Tião. Eu falei, porra, Tião, vai quebrar de novo, merda. Gente. O salário não dá. E tal, e aí ficava. Aí o pessoal, quem é Tião? O que você tá falando? Eu falei, meu carro. Ué, se chama Tião? Eu falei, tu não tem um nome? Por que ele não pode ter? E aí começava, as pessoas se escangalhavam de rir. E sempre ficou assim, então botar um nome nas coisas e tal. E a mentira trabalhamos um mês e não recebemos. É uma mentira, porém uma realidade muito presente Verdade. na vida do imigrante. Por isso que eu achei que Por poderia isso ser que eu achei que era verdade, porque assim... Eu que comum. pensei nessa mentira muito bem pensada, porque a gente passou por tudo aqui em Portugal. Pelo Menos ficaram isso. Sem receber. Exatamente, mas a gente... Exatamente. Gente, nós recebemos diariamente mensagens colonizados. Trabalhei e não recebi. Recentemente teve uma mulher que entrou em contato. Vocês conhecem a empresa tal, não sei o que fazer. A gente falou pra ela entrar em contato com uma advogada. Porque isso é muito complicado. E é muito frustrante, né? Sim, é uma situação... Eu conheço também pessoas que não receberam e nunca receberam. Tá ligado? Nunca. Tipo, até porque o trabalho que é, irmão, tu já arrumou outro trabalho, tu tem outras coisas pra pensar, vida que segue. Né? Mas olha, vamos ao que interessa. Sim. Vocês não eram influencers no Brasil, que eu vi lá porque vocês têm as comemorações dos ganhos dos inscritos de vocês, né, do número. E foi tudo em Portugal. Né? E foi tudo em Portugal. Como é que foi? Vocês já saíram de Portugal pensando, tipo, olha, a gente pode fazer um perfil lá? Ou, tipo, foi algo que depois de um tempo aqui, tipo, falou, estamos de bobeira, vamos criar um perfil? Como é que surgiu essa ideia? Nunca imaginei. Tu quer falar? Essa foi a ideia mais minha.
né? Partiu de mim, porque a gente acompanha a Mila Britoque desde o Brasil, que hoje em dia nós temos contato com ela, somos alguém próximo, a gente é bem íntimo. Foi o material, foi a influência que a gente isso. mais consumiu em termos de informação. E a gente falava que, eu sempre falei pra ele ele nunca pensou nisso, mas eu falava que, Alvin, quando a gente chegar lá, se a gente tiver a oportunidade de montar um Instagram e contar nossa vida em Portugal e poder mostrar, dar dica pra pessoas que estão vindo pra não passar pelo que nós passamos em relação a casa, em relação ao trabalho, em relação à dificuldade que a gente teve aqui nos primeiros 6 meses, que não foi fácil. Então, eu decidi criar o Instagram pra poder estar ajudando, contando um pouco mais de como é a vida em Portugal. E o Colonizados, que eu também pensei no nome, pra muitas pessoas é um nome muito pesado, né? Por causa de, historicamente, a colonização, Portugal, Brasil. Então eu decidi fazer um nome bem polêmico. Então a gente sofreu muitas críticas por causa do nome. Que o pepino quem tinha que resolver depois fui eu, né? Ou seja, ele criou o filho e falou, olha, tô legal. Meteu a bomba e saiu segue aí. correndo. Largou a bomba e saiu correndo. Ele criou tudo, mas eu falei, isso não vai Mas assim, tu criou, e por que tu escolheu o Colonizados, então? Porque a gente Além de já ser polêmico, o que... Porque a gente está em Portugal. Vamos dizer que a gente está recolonizando Portugal no século XXI, uma forma diferente, que é isso que eu e o Kelvin conversa diariamente, sobre o nome colonizado, que a gente já pensou em mudar diversas vezes. Mas hoje em dia as pessoas falam, não muda, não vale a pena, vocês já são conhecidos como isso, não vale mais a pena trocar. Então a gente decidiu manter o Colonizados. E eu decidi no Colonizados porque a gente queria mudar essa visão dessa colonização, que foi algo muito pesado no Brasil. Os portugueses não, porque a história aqui é contada de uma outra forma, mas faz parte a história deles, a nossa história contada diferente. Eu quero ampliar a resposta que ele tá dando. De fato, ele gosta muito de história, Vasco da Gama, essa relação histórica que sempre vai ter dentro da colonização entre Espanha, Itália. Portugal e Brasil têm uma ligação maior. Se você for pesquisar aí, em termos de mais de 76% dos brasileiros têm cidadania portuguesa. Isso é... A gente do Rio de Janeiro, então... Nem se fala. Salvador também. Então, assim, eu não diria que nós brasileiros estamos recolonizando, não diria isso, porque foi algo ruim e eu não queria isso, eu não desejaria isso pra ninguém. Digamos que estamos tendo oportunidade de reescrever a história, um futuro, um capítulo novo. Tendo proporção, ele, quando escolheu o nome, ele não imaginou a proporção que ia tomar, nem a gente. Eu falei, isso não vai dar merda nenhuma, essa porra Caga nisso. vai ficar nisso. Gente, vocês O podem... primeiro vídeo, gente, foi Capinando, que viralizou. Vocês podem não acreditar, mas eu nunca fui de telefone. É verdade. Nunca. Quem me conhece, meus 2 melhores amigos, sabem que eles passavam mensagem e tinham que me ligar, porque eu nunca... Pô, olha, tem um WhatsApp aí há 10 dias. Nunca. Eu sempre tava resenhando com o pessoal ali, pagodinho, samba, voleibol e tal, e telefone lá, e... eu te ligo, você não atende, que não sei o que, sei lá. Quando... O engraçado é que quando ele conheceu minha mãe, e minha mãe falou, meu filho, fica tranquilo que o Calvin não me atende nem eu como mãe, tá? Pra você não pensar... Mas não gostava. E chegou aqui, graças a nossa amiga baianinha, Ana Maria Campos, que morava em Lisboa, passou o pão que o diabo amassou lá e veio. Eu falei, tá se lascando aí? Vem se lascar aqui em Porto também, a gente tá aqui, sofre todo Geral mundo junto. Aí ela veio. JJ. É isso aí, JJ. Tamo Aí junto. ela veio e tal. O senhorio, de onde eu moro, né, falou assim, tem um terreninho ali pra tu capinar e tal. Quer? Tava à toa, sem trabalho, sem fazer nada, agoniado, doido pra trabalhar e nada aparecia, eu nervoso. Eu falei, não, eu quero e tal, vou. Mas eu vou mandar consertar a máquina de capinar e tal. Falei, não, a gente que é carioca na enxada, eu que nasci no Maranhão, que vem Laje, porra. isso mesmo, pô, rapaziada, engravidou, foi pai cedo, é laje, vambora, churrasco e... Essa geração de agora jamais vai saber o que é isso, bater uma laje com churrasco no final Sem de semana. chance. Feijoada, sopa. E aí fui. Só que ele falou assim, um terreninho, falou que ia consertar a máquina, eu disse que não. Eu falei, deve ser meio quintal, assim. Quando eu dobrei a ver. esquina, era quase um campo de futebol. Aí tu falou, olha, mudei de ideia. Então, Dá pra consertar a máquina aí? falando sobre aquela máquina, né? Aí eu falei, dane-se, não tenho pressa, e vou. E comecei ali na enxada e tal. Aí minha amiga Ana veio com uma garrafa d'água, num sol infeliz, tudo. Amigo, que toma água. Ela viu, vou te ajudar. E pegou o garfo do ferro, foi me ajudar. Aí eu, conversando com os meus amigos, né, que eu falei assim, Europa, tecnologia, tudo, vida nova. Cheguei aqui, meu irmão, tava na idade da pedra. Minha mãe sempre foi pai e mãe. Eu sempre fui presente.
Tem 2 anos que eu tô aqui em Portugal e são os únicos 2 anos da minha vida que eu estou longe da minha mãe. Hoje só é suportável essa distância que eu tenho entre mim e ela, porque eu sempre aproveitei todos os momentos. O café da manhã, a preocupação numa consulta, de estar ali com ela, de, mãe é isso, mãe é aquilo, mãe não sei o quê. E ela ligando. Minha mãe é muito preocupada, Deus me livre. Eu fui tomar banho numa cachoeira, ela pediu pra eu tomar cuidado com jacaré. Um jacaré. Eu Minha mãe é chorava de assim, rir. cara, olha, eu sou muito ligado à minha mãe também, ele sabe que já me Ela conhece. tá aqui, inclusive. Minha mãe tá, é a primeira aqui online. E, tipo, eu já moro em Portugal há 6 anos. Até hoje, todo dia eu falo com ela. E, tipo, ela perguntou, onde você vai? Eu tô a um oceano de distância. Mas onde você vai? Mãe é tudo igual, né? Só Exato. muda o endereço. Exatamente. Né? E aí, irmão, quando tu chega aqui e tu... Eu não falei nada pra ela, porque minha mãe... Eu falei assim, você não vai... Botando pilha nela, você não vai chorar, né? Ah, não sei o que, não vou. Eu fui com a tia dele, com a família. Ela não chorou realmente. Foi lá, a gente se despediu, tudo. Mas depois, com depois certeza. Quando ela entrou no carro. Sim. Olha, não foi fácil. E eu chorei 7 noites, 7 dias dentro de um banheiro. É fudido quando chega aqui. Caramba, e agora? É o teu bem mais precioso. E hoje eu me considero alguém muito forte. Muito forte mesmo. Porque quer saber a força de uma pessoa? Tira tudo que de mais importante pra ela e vê como é que ela vai agir. Ela ainda vai ser humana ou ela vai ser um animal irracional? Então, eu tô aqui 2 anos, tudo que é mais precioso, que é minha mãe, minha irmã teve minha sobrinha, Maitê, vai fazer 2 aninhos, acompanhei tudo pela tela de um telefone. A gente paga um preço muito alto tendo que estar aqui, mas ao mesmo tempo é um cenário transformador. A gente é levado a um nível de crescimento, de amadurecimento indescritível. Verdade. Sabe? O novo, ele dá medo. Que você não tem certeza nenhuma, você não tem garantia nenhuma. Mas ele é transformador. Ele te modifica. Ele te espanta ao fato de você chegar em alguns degraus na sua vida que você talvez não imaginou que conseguiria. Você fala, caramba. E tu amadurece aqui de tal forma que, irmão, tu podia viver até o resto da tua vida no Brasil que tu não ia amadurecer. Verdade. Mas assim, o que é que você considerou como medo? Assim, você fala assim, o medo. A mudança de país, eu acho que é Só a mudança primeiro medo. cultural, financeiro, planejamentos. O que é que você considera como... Medo quando eu cheguei aqui, meu maior medo foi saber como minha mãe ia ficar. Era isso. Qualquer coisa que... Eu acho que é o medo de todo imigrante. Sim. Né? Saber o que pode acontecer, porque eu acho que uma das... 7.000 quilômetros de distância, 8.000... A pior sensação é a sensação de incapacidade, de você estar de mãos atadas e não poder fazer nada. E a vida lá no Brasil, ela segue assim igual. como a nossa aqui. Então, é onde a gente aprende a equilibrar que as coisas vão acontecer e a gente vai fazer o que está ao nosso alcance. E o que não está ao nosso alcance, a gente precisa lidar com elas. Senão tu pira, tu dá um troço, tu fica, sufoca. Tem que se desapegar do Brasil. Porque eu acho que o maior erro das pessoas que vêm pra cá, imigrantes, é ficarem conectadas ao Brasil. Acompanhar o que acontece lá, o churrasco, a vida, essas Ai, porra. mas olha, em datas comemorativas é bem Data complicado. comemorativa, ok. Mas, tipo, por exemplo, São Joãozinho, o final de semana tu tá aqui Carnaval. na tua fábrica ou no teu restaurante e tu tá vendo a galera toda lá no churrasco. Não é uma data comemorativa, é o final de semana comum que tu vivia lá. Sim. E a galera fica muito ligada a isso. E aí não consegue vir viver aqui, tá ligado? Aí fica nessa... Acaba até caindo... Conheço várias pessoas que acabam caindo até em depressão porque... Sim. Tipo, E fica também- aquilo lá, eu queria estar lá, eu queria estar lá, e não conecta com Portugal. Então, eu sempre falo pras pessoas, cara, desconecta totalmente, claro, né, dos familiares e tal, mas Mas da desapega vida, da né, da vida, vida que que aquela você vida vai seguir sem mas você. Eu acho aí que 99% não consegue se desligar assim. A gente tem um amigo desse aqui, recentemente foi ao Brasil e não eu tenho uma amiga que foi e não quis voltar, ficou lá, ficou mais 2 meses, cancelou passagem. Eu ia voltar pro assunto que eu te falei do Fala. medo. Eu pergunto isso porque, assim, a minha terapeuta foi uma pessoa maravilhosa pra minha mudança São pra cá. essenciais, tá? Quero ressaltar que todo terapeuta, todo psicólogo são profissionais fundamentais. Pois é. De modo geral. E o que aconteceu numa das sessões foi o seguinte, eu falei justamente disso. Ela me perguntou quais os medos, né? Ela, na verdade, ela me deu uma semana pra eu poder pensar quais os possíveis medos que eu teria. E um dos medos que eu falei, que eu acho que a gente, com a vida que a gente tem no Brasil, é o medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar? Aí eu falei assim, e se der errado, eu tiver que voltar, o que é que eu vou fazer da vida? Ah, isso é verdade. E aí ela me corrigiu nisso. Primeiro que eu disse assim, vai dar errado o quê? O que é errado? O que é certo? Quem definiu? Então, tipo assim, a partir do momento que você decide na sua vida, você planeja mudar de vida, é você que vai definir o que é certo e o que é errado, e não ninguém. Sim.
E o que é o errado não é o errado. É um planejamento que não ocorreu como você quis. Você tem que ter o discernimento ali de replanejar e seguir um outro caminho. Quando ela falou isso pra mim, me deu aquele estalo. Então eu sempre pergunto, gosto de perguntar a essas pessoas essa questão. Falar assim, eu estava com medo de vir, mas o medo de quê? Por causa disso. Porque se a gente pensa nesse medo do que as pessoas vão pensar, isso é descartado rapidamente, né? Mas esse do lance das pessoas pensar é uma coisa que a gente já falei até aqui outras vezes com outras pessoas que vieram. A gente no Brasil tem muita preocupação com o que os outros pensam. Sim. E eu acho que quando a gente chega em Portugal, a gente A gente se desapega liberta, sim. totalmente Sim, disso, que tá é ligado? verdade. Aqui tem fofoqueiro? Tem bastante fofoqueiro. Não, mas é porque Mas a não gente é conhece- igual. Isso, amigo, sério? Não é igual ao do Brasil. Não é igual, ao do é Brasil. verdade. O fofoqueiro, Aqui todo mundo vive o sua fofoqueiro vida. ele não vai pular o seu muro pra ver o que você tá fazendo. Sim. Ele vai ficar ali da portinha, da janela, querendo ver o que tá acontecendo. Mas ele nunca... Lá no Brasil, não. O pessoal entra na sua casa se deixar pra... Isso é tomar verdade. parte. Ó, o que eu costumo dizer pros meus amigos é que os fofoqueiros de Portugal ficam nas redes sociais. Tipo, a gente tem um colonizados, ali a gente tá contando nossa vida, nossa história, projeto, dicas, mas a gente tem nosso Instagram pessoal. Que a gente posta coisas que não postam em colonizados, porque é algo pessoal. E eu vejo muita gente que me acompanha no meu Instagram pessoal, mas não me acompanha no colonizados, porque sabe que colonizados é um perfil comercial, um perfil de dicas, de ajudar as Ali pessoas. você não- provavelmente E você não vai vão pro meu responder. Instagram pessoal pra xeretar a vida, pra saber o que eu tô fazendo, Mas aí tem entendeu? que abrir o pessoal só pra quem tu quer. Mas é aberto. Então tem que Não tá fechar, pô. fechado. Já fechei e não deu certo. A cara dele. Eu não ligo, eu não ligo. Não, eu também não ligo. Eu não esquento. Até porque assim, também, eu só posto o que eu quero. Então, ou seja, tipo, aquilo foi aquilo que eu falei, 30 segundos da tua vida num dia. Tiago, acrescentando o que você falou, sobre esse receio do certo ou errado, dá errado a partir do momento que a gente não tenta. Tem um Cleverson desse? Entendeu? A partir do momento que a gente não tenta, já deu errado. Deu errado. Sim, Então, a gente deixa de dar certo todas as vezes que a gente deixa de tentar. exatamente. E é isso que eu carrego pra mim. O privilégio de ter crescido no meio de pessoas mais velhas é que eu aprendi a enxergar o mundo de outra forma. Eu fui à frente do tempo, entendeu? Então, dentro da minha realidade, eu, Kelvin, minha maior referência são mulheres. É minha mãe, é minha tia, é uma mãe de consideração que eu tenho, mãe de um amigo meu de infância. Eu também, minhas referências Entendeu? são mulheres. Na vida dele, porque são mães solteiras que tiveram que desempenhar os dois papéis e trabalhar e com medo, principalmente pra gente que é do Rio de Janeiro, que cresce num cenário de violência muito grande, onde o tráfico, As tentações, as né? tentações são constantemente. Então eu posso falar pra vocês que eu sou uma exceção. Da minha rua, todas as mães falam pra minha mãe assim: você deu sorte. Você deu sorte. Você criou muito bem o seu filho. Seu filho, graças a Deus, cresceu, trabalhou e tal, se formou. Mas eu posso dizer o seguinte: a minha mãe tinha que trabalhar. Eu cheguei a ficar um tempo numa creche. Depois meu avô faleceu. Minha avó veio de São Luís para ficar com a gente. Minha tia mais velha, a gente morava com a minha tia mais velha. Tinha minha mãe que era caçula, então ela veio morar com as duas, porque eram as principais, a mais velha e a caçula. E aí eu passei a ficar sobre os cuidados da minha avó. Ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, e não deixava eu brincar. Tinha aquela época, aquelas estações que a gente gostava, peão, bolinha de gude, pipa. Eu adorava peão, ficava doente, queria ir brincar com os amigos, pique-pega, pique-feitiçado e tal. E minha avó não deixava, trancava ali, passava realmente uma corrente, um arame, o que ela pudesse pra eu não ir. E eu cavava lá o fundo da cerca, lá no quintal de casa, enquanto ela... Dava o perdido. Dava o perdido, Kel- brincava. E depois, quando ela se dava conta, irmão, ela ia atrás de mim com a vara de goiaba e a porrada cantava. E eu não entendia por que ela não deixava. Quando criança, a gente não tem maturidade. A gente acha... A gente quer brincar. A velha, a bruxa chata, não quer deixar eu brincar, não sei o quê. E você não vai. Hoje eu entendo. Ela queria me proteger. Ela tinha medo que chegasse um amigo e desse porque não presta, uma influência, tudo. Então, essa foi a maior prova de amor que ela pode me dar, esse zelo. Deus o livre se alguma coisa acontecesse. Todos os meus amigos foram pro tráfico. Todos. Ou morreram ou estão presos. Todos, sem exceção. Meus amigos fumavam maconha, estavam lá. É por isso que eu falo da questão da influência. Se você vai ser. Você vai ser se você quiser. Também concordo. Eu e o Kelvin tivemos uma bem parecida a nossa história em relação à avó também, e relacionado à vida inteira, à infância também. Meus amigos todos entraram no tráfico, já morreram, não são mais vivos. E minha família também convive com isso. Olha, hoje seu filho tá lá na Europa, hoje seu filho tá em Portugal. E minha avó, quando eu vim pra cá, minha avó ficou muito mal. Eu ainda tenho minha avó viva, ele não tem a dele. E minha avó ficou muito mal. E hoje em dia
dia tudo que a gente conversa sobre isso é o mesmo pensamento. Minha avó tinha medo também de que eu entrasse pra algo que não prestasse, sabe? E hoje em dia ela quase não me atende. Ela fala, você não me liga, né? Ela liga mais pra você do que pra mim.